o seguinte: o que nós queremos hoje é simplesmente auxiliar a que todos abram sua mente. E que essa mente possa fluir de tal maneira que vá de encontro à ansiedade interna de cada um. Livre de preconceitos, livre de crenças, livre de religiões e livre de filosofias. Então não importa qual a sua crença, qual a sua religião, qual a sua filosofia. O importante é que cada um de nós tem um objetivo maior: a autossuperação. E essa autossuperação vai de encontro ao que nós temos de mais sublime, aquilo que nós temos de maior, aquilo que nós temos de melhor, aquilo que realmente nos comunica com o grande Pai, aquele que é o nosso Criador. E com isso, com certeza, essa invocação todos nós temos, e esse desejo todos nós temos, certo? Então todos nós estamos no mesmo caminho, o caminho da autossuperação, da autogestão, e lembrando que cada um administra a sua vida como quer. Assim nós vamos então começar o nosso trabalho de hoje? Vamos? Lembrem-se, o que eu digo aqui não é verdade absoluta. O que eu digo aqui são verdades vividas. Eu tenho 63 anos, desses 63 anos, praticamente 40 são de experimentos. Então, quando eu falei desse currículo aqui, não é para falar sobre ideologias, não. É para dizer assim: tudo que eu tenho que trazer a vocês é aquilo que eu procuro viver. Então, aquilo que eu trago é aquilo que eu realmente tento praticar e busco praticar. Ok? Então, também não é um encontro de discussões, porque as verdades pertencem a todos. Então nós não precisamos discutir, não precisamos criar reações, apenas nós vamos fazer o quê? Nós vamos ouvir, assimilar o que é bom, o que fecha com a nossa concepção, e aquilo que neste momento não fecha com a nossa concepção, com o nosso conceito, nós colocamos no arquivo, e amanhã depois nós podemos chamá-lo de volta ou deletar. Combinados? Ok, então vamos lá. Eu de vez em quando vou pedir ajuda aqui para as meninas. Então vamos aqui, ó. Muito bem. Enquanto nós começamos, vocês avaliem essa figura. E observem. Eu vim para cá. Cada um faz da sua vida o que quer. Uns criam figuras quadradas, rotulam as figuras, transformam as figuras, e essa figura somos nós. Cada um vai montando a própria vida como quer. Pode transformá-la num quadrado, se esconder dentro dele, ou então pode rompê-lo e criar uma grande linha de vida, romper as amarras, quebrar os paradigmas, criar conceitos novos e, de repente, formar uma figura extremamente perfeita. Ou abrir longos fios de vida. Cada um monta a sua vida. Nós estamos aqui hoje para montarmos também a nossa vida. Em busca da verdade. Dentro da realidade que vivemos, hoje somos extremamente manipulados por mentes cujos interesses nem sempre estão de acordo com os nossos objetivos pessoais, familiares, sociais e empresariais. E é isso que é o nosso assunto de hoje. Nós vivemos uma realidade, nós vivemos um mundo onde os interesses são de muitas empresas ou atividades subliminares até, que nos levam a determinadas atitudes, a determinadas opções,
sem que nós queremos que isso seja uma verdade. Ou seja, a nossa mente, ela é extremamente manipulada. A manipulação mental hoje é uma realidade. E isso não é só em relação a empresas. Objetivos familiares. Nem sempre é por falta de conhecimento. Às vezes é por interesse pessoal. Somos manipulados pelos mundos sociais e empresariais. Ou seja, nós somos manipulados muitas vezes. O problema não é em ser manipulado. O problema é não perceber. Não perceber. E não perceber não justifica ser manipulado. Então estamos aqui para começarmos melhor, para quem já pratica isso, mas começar realmente a avançar neste processo de superação. E assim faz o quê? Abre-se uma janela. Só que nós precisamos ter a coragem de abrir essa janela. Porque para abri-la, nós poderemos encontrar algumas dificuldades temporais. Ou podemos encontrar o sol. Então é um desafio. Abrir a janela da sabedoria, eliminar o conceito da ignorância, é um desafio e tem que ter coragem. Por isso que eu digo, vocês estão aqui porque são corajosos. Vocês estão aqui porque vocês têm vontade. Vocês estão aqui porque querem fazer a diferença. E como ela falou antes, quando me apresentou, através do programa Livre para Ser e Pensar, levo muito essa mensagem. Ser livre para ser e para pensar. Mas com conhecimento, com sabedoria e com domínio da situação. A janela se abre, certo? Por que a janela se abre? Porque nós podemos ver, hoje no nosso mundo, inúmeras reportagens, assuntos e temas que manipulam a nossa sociedade e a nossa vida. E isso acontece porque facilmente o homem acredita. Nós acreditamos com muita facilidade, porque não pensamos, porque não avaliamos, nós simplesmente acreditamos. Faz parte da nossa história. Não faz? Nós acreditamos muito fácil. Então, por que o homem acredita tão fácil? O ser humano é sugestionável. Ele recebe sugestões e as adota. Acontece isso na vida? Acontece. O que mais? Ele é induzível. Ele se deixa induzir. Nós nos deixamos induzir com muita facilidade. E além de nos deixar induzir, ainda somos manipuláveis. Então nós avançamos na nossa vida na mão de alguém, pensando por alguém ou pensando para alguém. Porque não temos suficiente conhecimento para avaliar o que é um conhecimento. E o que acontece então? A grande mentira passa a ser uma verdade. E já dizia aqui, ó, já dizia o alemão Joseph Goebbels, é mais fácil fazer as pessoas acreditarem numa grande mentira dita muitas vezes do que numa pequena verdade dita apenas uma vez. Essa frase, gente, essa frase tem que ficar gravada na nossa mente. Porque a mentira repetidamente ouvida passa a ser uma verdade. E nós a adotamos como verdade. E sem pensar, nós mesmos mentimos para nós mesmos. Nos mentimos para nós mesmos tanto que nós começamos a acreditar que aquilo é uma verdade. E passamos a usar isso como uma verdade. E nem sempre é uma verdade. E aí que vem a pergunta, mas qual é a verdade? Onde está a verdade? E aí, o que acontece? Precisamos estar atentos aqui. Ó. A mentira só existe se houver um para mentir e outro para ouvir a mentira. Então, mesmo que haja
que haja alguém que minta, nós somos tão culpados quanto aqueles que mentem, porque nós ouvimos a mentira e a adotamos. Então nós não podemos mais culpar ninguém pelas mentiras, porque nós estamos aceitando as mentiras, estamos ouvindo e praticando-as. Então esse senso de responsabilidade é muito importante, assim como amar, como diz aqui. Só podemos amar quando alguém que ama também é amado, certo? Ou seja, alguém que ama e alguém que é amado. Nós não podemos amar o que não existe. Então, escutamos e não pensamos. Escutamos e não pensamos. Por esta razão, falava eu há pouco sobre a importância do escutar e do pensar. Agimos conforme escutamos e aceitamos vivendo isto como uma verdade. Então, tem obras que falam sobre a verdade, sobre a alma imoral, sobre a traição da própria alma. E muitas vezes nós não paramos. Então, a partir de hoje, vamos começar a pensar se aquilo que eu estou ouvindo, se aquilo que estou falando para mim é ou não é verdade. É uma verdade ou não é uma verdade? E aí? Existem muitas verdades, basta que as adotemos como tal. Agora veja o detalhe. Existem muitas verdades. Quem vai adotá-las como verdade somos nós. Ou não as aceitamos como verdades. Dependendo do grau de evolução de cada um, nós vamos aceitar uma ou outra verdade. Né? Cada um de nós vai ter que decidir o que para nós é verdade. Mas aonde que estão essas verdades? Aonde? Vamos ver? Na religião. Sem ofender nenhuma religião. Todas as religiões têm verdades. Mas nem todas as verdades são exatas. Certo? Então, na religião nós encontramos verdades? Encontramos. E vocês já perceberam que a gente adota a verdade que mais nos convém e a transformamos como verdade e as outras partes nós não aceitamos? Ou seja, cada um de nós determina qual o item daquela religião é verdade. Então a religião nós temos que ter muito respeito por todas as religiões, por todas as filosofias, por todas as maneiras de viver. Porque em cada uma existe uma verdade. Mas a verdade absoluta, só Deus. Então temos que estar atentos. O que tem em cada religião, em cada filosofia, o que tem de verdade, para nós podermos escolher, separar e aproveitar o que tem de verdade e vivê-la como verdade. Desde que tenhamos conhecimento. Por isso precisamos fazer encontros como este. Aonde mais nós encontramos? Na filosofia. Existem muitas filosofias maravilhosas. Existem filosofias que realmente complementam a vida das pessoas e trazem informações em momentos muito importantes. Mas muitas vezes, algumas não são verdades. E outras são verdades. O que acontece com o nosso mundo psicológico? Aquilo que convém ao nosso ser, nós adotamos como verdade, porque nos convém. Certo? Nos convém. Nossa, eu vi isso e é fantástico. Por quê? Porque pensava como eu. E muitas vezes negamos aquilo que pode ser muito importante, ser uma grande verdade, mas ela não está indo de encontro ao meu desejo naquele momento. Então eu adoto uma verdade e esqueço outra. E me posiciono diante de uma filosofia como verdadeira e única. E eu volto a falar. Todas as filosofias têm verdades. Mas nem tudo é verdade absoluta. Então, vamos começar a estudar. Vamos começar a avaliar. O que tem de verdade numa religião, o que tem de verdade numa filosofia, aonde mais? Na ciência. Tem verdades na ciência? Tem. Tem falhas? Tem, porque a ciência também não é absoluta.
Então tem verdades na ciência também. Mas nem toda a verdade a ciência conhece. Aonde mais encontramos verdades? Na política. Encontramos verdades e nos sentimentos. E nos sentimentos. Quando tem verdades nos sentimentos? Vejam só. Uma vez eu dizia assim. Fazendo terapia com algumas pessoas, né? Eu gosto muito desse lado das terapias. Eu acho a terapia uma grande mão na roda para todas as áreas. Seja científica, seja médica. A terapia é fundamental. Mesmo para quem trabalha com complementação, né? Em todos os casos, a terapia é muito importante. E quando as pessoas me perguntam assim, gente, isso é um segredo. Se eu chocar alguém, por favor, é um conceito. Tá ok? Me diz assim, Bernadette, como que eu faço para deixar de amar a pessoa que não merece ser amada? Como que eu faço para deixar de amar a pessoa que não merece ser amada? Ou vice-versa, entende? E eu parei para analisar e fiz um teste, uma experiência com umas 20, 30 pessoas. Veja só, quando eu amo alguém, o que eu procuro? O que eu vejo? Muitas qualidades. Certo? Muitas qualidades. E quando não gosto, quando eu odeio, o que eu vejo? O que minha mente projeta? Muitos defeitos. Olhem só, eu estou agora filosofando, certo? E formando conceitos. Tá? Então, se eu quero amar, é claro que existe a sinergia, o toque, certo? Existe aquela coisa mágica do amor, aquela coisa de primeiro encontro, aquela coisa de alma gêmea. Existe, sim, existe muitas energias que fluem a favor. Mas se eu realmente quero amar, vocês acham que se eu procuro na pessoa que naquele momento necessita ser amada e por N razões é importante, se eu procurar nela as qualidades dela, eu consigo amá-la melhor? Consigo. Não é interessante? Parem para pensar sobre isso. Que nós podemos mudar muitas coisas na nossa vida. E a pessoa amada que estou falando de papai, mamãe, irmã, tio, tia, namorado, marido, filho, né? Então nós podemos direcionar muito o nosso amor. Podemos procurar qualidades. E quem não tem qualidade? Até esse ser que veio aqui, de repente nós descobrimos que é uma baita pessoa. Então nós podemos encontrar nos sentimentos uma harpa muito grande de crescimento, porque ele exige diversas práticas para que se tenha o conhecimento para entender e observar. Partindo da onde? De nós mesmos. Mas a grande questão é: você, gente, agora é bem forte. O que eu vou perguntar agora é bem forte. Mas é maravilhoso. É tão lindo a gente se fazer esta pergunta. Olha só. Você é uma verdade? Você vive uma verdade? Porque assim, se nós vivermos o que os outros programam para nós, nós estamos vivendo o outro. Se eu estou vivendo o outro, eu não estou vivendo eu. Então eu sou uma mentira. Perceberam? Isso é tão lindo, é tão profundo isso, tão profundo isso. E como eu sei se eu estou vivendo eu ou o outro? E aí entra na segunda parte que nós vamos falar depois sobre o mundo mental.
para a segunda parte desse nosso trabalho de hoje. Como que atuam os pensamentos, como que isso pode acontecer na nossa vida e como que nós vamos trabalhar isso para que vocês saiam daqui pensando, eu sou uma verdade? Será que eu vivo uma verdade? Será que realmente eu sou essa verdade? Será que essa questão é clara para mim? Sou uma verdade? Você vive uma verdade? É claro que sim. Para saber qual a verdade de cada um, precisamos buscar a nossa essência. E agora nós chegamos naquele ponto em que foi falado hoje, quem leu, quem fez a apresentação, né? Que quando a gente mexe com algo que não é concreto, a gente fica meio perdido. Porque tocar a matéria, o corpo físico, cada um de nós pode, não pode? Aqui, ó, os elementos, os sentimentos, a parte física, né? Agora, quando passa para um campo um pouco fora da matéria, nos sentimentos, na alma, onde estão registrados todas as emoções, os mundos, nesta alma, onde está isso tudo, é que começa a dificuldade de se entender. Então, quando nós vamos buscar a nossa essência, então, o que acontece? Precisamos encontrar aonde que ela está embasada no quê? Qual é a nossa essência? Qual é a sua essência? Porque a verdade, se ela não está baseada no que os outros pensam, no que os outros falam, no que os outros determinam, eu tenho que encontrá-la em mim. Acompanhando? Agora, se eu tenho que encontrá-la em mim, e eu não sei o que eu sou, o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, como que eu vou encontrar essa essência? Então, eu tenho que definir mais ou menos onde encontramos a essência. Vejam só. Se formos materialistas, apegados na matéria, encontraremos nossa essência nos elementos básicos que compõem a matéria. Ok? Tranquilo. Agora, se nós continuarmos e formos espiritualizados, ó, espiritualizados. Não estou falando de nenhuma religião, certo? Espiritualizados. Se nós formos espiritualizados e acreditarmos que há algo além da matéria, encontraremos nossa essência aonde? Nas estrelas. Por que não? Ou então, podemos encontrá-la na luz. Ou então, podemos encontrá-la nas mais altas dimensões. Ok? Então, nós temos duas chances. Ou nós estamos na matéria, concretos, ou a nossa essência está no abstrato. E aí, o que nós temos que dizer então? Se assim for, nossa essência não está nessa existência, mas naquela existência. É complicado isso? Não, mas é muito real. É muito real. Se assim for, nossa essência não está nessa existência, mas naquela existência. Ok? Poderíamos concordar então e compreender que a verdade científica, ela é mais exterior a nós. E a verdade espiritual, ela está mais interna a nós. Então, cada qual vai poder encontrar o mistério da vida e o mistério da verdade. Aonde que ela existe? No lugar aonde o exterior e o interior se unem para nos projetar no sentido que está para além de nós. Porque se não tivermos a matéria, nós não temos a não matéria. Confere? Se nós temos o concreto, nós temos o não concreto. Se nós não temos o concreto, o não concreto, o abstrato não consegue se manifestar. Tá? Então nós precisamos o quê? Os dois campos. Precisamos buscar o quê? O equilíbrio. E esse equilíbrio é o grande segredo do nosso mundo de hoje. Encontrar o equilíbrio. Entre a matéria e a não matéria. Entre o concreto e o abstrato. Entre o ser físico e o ser não físico. Essa junção, esse segredo, ele é tão pequeno, ele é tão sutil,
mas é a base. E aí vem aquela informação que é muito importante para nós. E eu considero isso como sendo assim uma didática para se entender melhor, para se poder captar melhor, entender a não matéria e a matéria, sabe aonde? Na estrela de Davi. Vocês conhecem a estrela de Davi? Então eu vou contar uma pequena história para você, eu vou pedir para a Cirilei botar para mim aquele CD. Eu estava no México, num processo muito profundo, muito grande, voltado aos crânios de cristais, que são a mitologia, e que está no mundo inteiro. E no momento daqueles em que eu estava muito concentrada, porque eu tenho os dois mundos, um mundo extremamente espiritualista e um mundo extremamente razão. Eu procuro trabalhar os dois lados, certo? Nem demais espiritualista, nem razão demais. Falho muitas vezes, mas eu procuro acertar. Então, no momento daqueles, no momento de inspiração, eu tive essa visão clara para mim, muito clara, como que funcionava a estrela de Davi, porque foi a única maneira que eu consegui entender realmente no físico como que ocorre essa junção corpo físico e corpo não físico, através de uma demonstração, sei lá, mental, telepática, né? E essa projeção foi desenvolvida por um rapaz da Alemanha, que fez para mim e me mandou para que eu pudesse passar para vocês hoje. Então você veja aqui, ó. A estrela de Davi, o que é? É um triângulo virado para cima, certo? E um triângulo que desce, ou seja, os nossos corpos físicos ativados e os nossos corpos não físicos ativados. Eles descendo se juntam. Então aqui nós temos aqui uma demonstração. Vejam o detalhe ali, ó. Nós somos um campo de energia. Trabalhamos o físico, que é o vermelho, que é um lado, certo? E esse vermelho, ele avança. Ó. O superior desce, formando energia. Os dois se encaixam. E aí o que acontece? Os campos começam a se formar. Ixi. Deus Deus. Mas vocês entenderam, né? Então, começa de novo. O campo de energia, gente, por que a gente fala em campo de energia? A junção dos dois corpos, físico e não físico, quando um atua ativado, por isso que a gente fala nos elementos, você ativa os elementos. Então, por exemplo, o mundo xamânico não é ritual. O mundo xamânico é a matéria física, é a mãe terra, é os animais, é as plantas, é a água, é o rio, são as pedras vibrando, que é a nossa matéria física. Certo? A nossa matéria física é composta dos elementos. Então, se eu ativo a minha matéria física, eu crio um campo de energia. Um campo de força. E se eu ativo com a minha mente inteligente os campos superiores e trago essa energia e ela desce vibrando para a matéria, eu consigo ativar os dois campos e assim buscar esse equilíbrio. E o grande segredo está onde, queridos? Na nossa inteligência, no nosso mundo mental. Ele traz esse poder, essa conexão. Por isso que o mundo mental, os pensamentos são muito importantes na nossa vida. Nós entendermos como que funciona cada pensamento, como que funciona isso na nossa vida, é fundamental. Vamos em frente? Volta. Deu para perceber o que é a estrela de Davi? E é uma coisa tão simples, né? E fala-se muito sobre a estrela de Davi. E ela é extremamente profunda, extremamente cultural, extremamente real. Então, tornando-nos conscientes desta realidade que eu estou falando, conscientes desta realidade, o que nós podemos dizer? Viver a verdade nesta existência, porque encontramos a nossa verdade. Aceitamos a verdade do outro
porque encontramos a nossa verdade. E compreendemos que existe uma verdade maior, centro vital de todas as verdades individuais. Isso ficou muito claro. Porque a partir do momento em que eu conheço a minha verdade, eu vou respeitar a sua. Porque você tem a sua. Se eu entender a minha verdade, eu vou respeitar a sua. Porque eu vou compreender, se eu tenho a minha verdade, ela vai ter a verdade dela. Você vai ter a sua, você vai ter a sua, você vai ter a sua, você a sua, você a sua, você lá atrás a sua. Porque eu tenho a minha. Você de vermelho lá atrás tem a sua? Tem ou não tem? Tem. E se ela tem a verdade dela, se você tem a sua, eu tenho a minha, por que eu vou discutir a minha verdade com você? Porque eu vou atritar a verdade de vocês. Porque eu vou entrar em choque com a sua verdade. Se eu quero que você respeite a minha verdade, dentro do meu processo evolutivo, dentro da minha busca como ser humano, eu tenho que saber que você tem sua busca como ser humano. Agora, ela tem que ter a minha verdade? Você tem que ter a minha verdade, Marisa, né? Você tem que a minha verdade? Não, de jeito nenhum. A verdade dela é a dela. Por quê? Vem de outros mundos, vem de outras regiões, vem de outras famílias, vem com uma herança espiritual, vem com uma herança física, vem com uma história, um histórico diferente do meu. É um mundo diferente do meu. É um processo diferente do meu. Ela pode estar anos-luz à minha frente. Você pode estar anos-luz à minha frente. Então, eu não posso discutir com você? Então, qual é a verdade? Vocês percebem? Quando a gente compreende que a verdade das pessoas depende do mundo em que ela vive, do processo evolutivo dela, da maneira como ela encara, eu paro de discutir verdades. Por isso que eu falei no início, nós não vamos discutir aqui. Nós não vamos trocar ideias. Porque como eu vou julgar para vocês e dizer que eu estou com a verdade? Impossível. É impossível. Com isso, queridos, Santa Rosa, Cruzeiro, sei lá, Horizontina, todas essas cidades vão ter pessoas a partir de hoje que não vão discutir ideologias, que não vão discutir conceitos, que não vão discutir mundos sociais, que não vão discutir sugestões, que não vão discutir ideais, que não vão discutir ideias, mas vão ouvir. Porque se você tiver 10 anos de luz acima à minha frente, você pode me dar uma dica importante. E que pode ser muito útil para mim. Mas se eu quiser impor a ela o meu conceito, porque a vida é um conceito, e já vou dizer por quê, eu não vou permitir que ela me passe nenhuma informação, nem nada que possa ser útil na minha vida. E ela estar vivendo 10 mil anos luz na minha frente não me enriquece em nada, porque eu não permito que ela me ajude a crescer dentro da experiência dela. Ou seja, sou orgulhosa. Sou extremamente orgulhosa. Eu sei tudo, eu capto tudo, eu sei mais, eu consigo isso, a minha ideia que é a correta. E aí, quem perde? Eu me prejudico. Não é simples. Então, a partir do momento em que nós temos essa visão, gente, nós mudamos mundos. Nós fazemos a diferença. Nós criamos conceitos e olha, tem mais. Uma coisa que eu acho assim, fundamental na vida da gente é o seguinte. Eu acho que vocês me dão liberdade de falar algumas coisas que acontecem comigo, certo? Estava eu numa reunião de poderosos. Aí uma das pessoas chegou e falou para mim assim: gente, me acompanhe, por favor, para que não haja má compreensão, certo? Acompanhe o raciocínio, pelo amor de Deus. Acompanhe.
uma pessoa que se julgava grande conhecedora de Deus, chegou e falou para mim assim: Bernadette, se você me responder o que eu vou te perguntar, eu vou considerar você uma sábia. E aí eu perguntei: pergunte. Aquilo que eu souber responder, eu respondo. O que eu não sei, eu não respondo. Porque cada um tem seu processo. Ele me perguntou: me diga, quem criou Deus? Quem criou Deus? A pergunta eu achei tão absurda para um grande, né? Um grande sábio. E eu perguntei assim: eu tenho a impressão que você errou sua pergunta. Eu acho que você quer me perguntar quem cria Deus. E eu digo o seguinte: se a sua pergunta é quem cria hoje Deus, eu digo que é o ser humano. Porque ele conceitua Deus segundo a sua capacidade de compreender, segundo a sua capacidade de avaliar, segundo a sua capacidade evolutiva. Então ele cria. É apenas um conceito. Certo? Então, isso é muito importante que a gente avalie. Porque nós temos a maneira muito fácil de nos enganarmos, criando as coisas, os seres, a nossa imagem e semelhança, dentro das nossas condições. E isso é uma mentira. O mundo é muito mais do que isso. O mundo é muito mais do que isso. O universo é muito mais do que isso. Mas por comodidade, ou por ignorância, ou por falta de capacidade, ou por falta de vontade, ou por falta de qualquer coisa, ou por medos. Medos que invadem nossa vida dia a dia, medos que invadem nosso pensamento, medos de sermos julgados, medos e medos e medos e medos, nós nos adaptamos e criamos algo como verdade. Quando na verdade nós temos um potencial tão grande, tão divino, dado pelo grande Criador, e que nós não desenvolvemos. Sabem por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil ser seguidor do que avançar como realmente descobridor e assumir a responsabilidade sobre seus próprios conceitos e aceitar, tem mais essa, que o conceito, ele é mutável. À medida que eu vou crescendo, à medida que eu vou avançando, o meu conceito tem que mudar, ele tem que mudar. Porque a partir do momento em que um conceito para, eu parei de crescer. Então essa história de dizer, eu sempre fui assim, sempre vou ser assim. Desculpa, está morto. Não avançou. Não justifica a vida. Vida justifica avançar. Vida justifica crescer. Vida justifica avançar, ter dificuldades. Porque sem dificuldades nós não avançamos. Nós tropeçamos em pequenas subidas e não subimos as grandes montanhas. Porque nas pequenas nós tropeçamos e caímos. Nas grandes, gente, a gente sobe. Porque a gente não tropeça, a gente não cai, a gente se prepara. Então as dificuldades grandes são importantes na nossa vida. E aí que vem a verdade linda, maravilhosa. E nós descobrimos que nós temos um potencial enorme. E nós podemos avançar. Estão cansados, né? Não? Nem um pouco? Então, tornando-nos conscientes desta realidade, compreendemos. Se encontramos a verdade nas estrelas, quando eu falo estrela, eu quero dizer assim, fora, certo? Fora da matéria. Se a nossa essência não vem da matéria, que eu acho que vocês concordam comigo, então nós podemos ser o quê? Uma estrela manifesta na matéria. Perfeito? Muito bem.
Se encontramos a verdade no imenso universo, somos o imenso universo manifesto na matéria. Esse imenso universo é o nosso potencial. É o que nós somos. Nós somos um imenso universo. Nós não conseguimos avaliar o que nós temos de potencial, de acessos universais. Quando nos equilibramos e entramos em conexão com esse universo, esse grande universo. Vocês podem chamá-lo como quiserem, esse grande universo. Cada um dentro da sua filosofia, sua religião, sua crença, sua maneira de viver, cada um tem que dar um nome. Ah, e por falar em nome, uma coisa bem interessante. Vocês vão fazer comigo agora. Vocês sabem como... Bom, antes de falar isso, quero falar o seguinte. Vocês concordam comigo que Deus é onipotente? É onipresente? Sim? Então ele não cabe numa palavra. Fechou? Não cabe numa palavra. Por que chamamos Deus? Entendeu? Ele não cabe numa palavra. E aí que vem a sabedoria dos nossos ancestrais. E aí que eu trago, por que eu viajo ao Peru, gente? Por que eu faço essas viagens? Porque nós encontramos a essência nos ancestrais. Que há milhões ou milhares de anos estudam a grande sabedoria. Seja ela hindu, seja ela egípcia, seja ela asteca, seja ela maia. Mas são os nossos ancestrais que já cultivavam muito mais do que nós culturas. E que nós hoje nos sentimos praticamente ignorantes de tudo isso. Não entendemos tantas coisas. Mas voltando ao assunto. Vocês sabem como que os incas chamavam ao que nós chamamos de Deus? Não? Para eles, gente, para eles, Deus é tão grande, que eles não tinham coragem de pronunciar. Sabe o que eles faziam? Eles apenas assopravam a vida. Ó, respira fundo. Porque a natureza deles, eles acreditam na natureza, que é o que está contigo, que está presente, que está... E é a supremacia de tudo. Vamos fazer o teste agora? Fecha os olhos, todos. Solte os ombros, descruza as pernas. Vamos fazer uma pequena experiência, muito importante. Respirem fundo primeiro normalmente, assim, respirem tranquilamente. Assim, soltem bem o corpo. Agora fechem os olhos para olhar para dentro. Aí inspira fundo, inspira. Inspira, inspira. Agora abre os olhos e olhe para cima. E assopre. De novo. De novo. Fecha os olhos. Olhe para dentro. Olhe para dentro de você. Respire. Agora levante os olhos e assopre. De novo. Feche os olhos. Respira fundo. Agora olhe para cima e assopre. É vida. Deus é vida. Não cabe numa palavra. Essa cultura, ela preenche a gente em muitas situações. Em muitas situações. As pessoas me perguntam, Bernadette, está indo pela 25ª vez? 25ª, mas vou mais sempre. Porque cada vez que a gente procura encontrar essas sinergias, essa conexão, mais segura a gente fica de que realmente nós somos seres das estrelas. Que nós temos muito mais do que uma simples matéria. E que essa matéria simplesmente é o meio
para que essa grande estrela, esse grande ser possa se manifestar nessa matéria. Aí vem a pergunta. Se eu penso assim, existo ou não existo? Existo. E se eu existo, eu tenho que usar a minha inteligência para existir melhor. E começar a buscar as verdades. Dentro de mim. Dentro do mundo em que eu vivo. E se encontramos a verdade simplesmente na luz, somos a luz manifesta na matéria. Vocês perceberam? Conforme a nossa compreensão, conforme o nosso entendimento, nós conseguimos nos projetar. Ou na matéria, ou nas estrelas, ou na luz, conforme o conhecimento de cada um. Ah, então eu vou discutir com você que você agora é matéria e eu sou luz, ou você é luz e eu sou matéria. Gente, é impossível. É possível? Não. É possível discutir isso? Não. Não é possível. É impossível. Então, queridos, acabou a discussão. Cada um vai assumir a sua conceituação, ciente de que ela vai mudar de hoje para amanhã, de amanhã para depois da manhã, porque à medida que eu for crescendo e compreendendo, eu sou obrigada a mudar o meu conceito. Por isso que nós não podemos definir os temas. Nós podemos conceituar. Porque a definição é o fim, não é? A partir do momento que eu defino algo, eu estou afirmando aquilo. O conceito eu posso trocar. Eu tenho um conceito hoje sobre vida, que amanhã vai ser melhor, porque eu espero que eu esteja melhor amanhã. Ok? Cabe a cada um de nós, então, o direito de conhecer e o dever de saber. O direito de conhecer, porque conhecer é diferente de saber. Olha só, eu tenho o direito de conhecer. Mas se eu conheço, eu tenho que praticar esse conhecimento, transformá-lo na prática em sabedoria. E aí diz o grande mestre, certo? Como é que ele diz? Procurai a verdade e vos libertareis. Certo? Orientação do grande mestre. Tá? Então, nós vamos buscar, sim, a verdade e a liberdade. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa. Mas antes, como nós estávamos falando, a Cirilei, feliz da vida, falou antes que nós havíamos preparado, porque os meus encontros são muito interativos. Interativo não é aquilo assim de ficar fazendo, né, chorando, nada disso. Encontro interativo no meu trabalho é cada qual manifestar-se e ter oportunidade para crescer, certo? Independente de religião, cor, estado civil, idade, não tem nada disso. Mas o espaço não permite. Então nós montamos uma estratégia como foi o impacto da entrada da pessoa para que você sentisse o impacto de que nós temos que mudar. E que dentro de cada um de nós existe um ser maravilhoso. Aí nós montamos uma estratégia hoje de entregar envelopinhos. Lindos envelopinhos. E vocês ganharam um presente. Cada envelope é um presente. Mas tem umas pessoas que ganharam um presente maior. Que presente é esse? É ter a oportunidade de manifestar-se, de crescer e fazer algo em prol de alguém. Então, antes de nós fazermos intervalo, nós vamos chamar aqui o número atrás do envelopinho, vocês olhem, cada um recebeu um envelopinho. Sobrou envelope. E quem não recebeu, não recebeu, aqui falta um envelope. Aqui, ó.